Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Gente, essa semana eu tava lendo o livro de Êxodo, onde fala, do povo de Israel que vivia em escravidão no Egito, e eles foram para a Terra Prometida, uma terra muito fértil que manava leite e mel, uma terra muito rica. Porém, eles levaram 40 anos no deserto até chegar à Terra Prometida. Só que muita gente vai pensar assim: nossa, mas era tão longe assim? Não, não era tão longe assim. Era um trajeto que poderiam levar alguns dias, mas eles levaram 40 anos. E tudo que eles viviam, os pensamentos, a incredulidade, a falta de fé nas promessas de Deus, fez com que tudo isso durasse todo esse tempo. E eu tenho certeza que muitas das coisas que eles faziam, muita gente faz hoje e faz o tempo todo. Às vezes nem se dá conta, mas a gente faz. E isso com certeza também está atrasando sua vida, atrasando a realização dos seus sonhos, dos seus objetivos, tá te impedindo de avançar, de ir para o próximo nível, que fazem você desviar o foco daquilo que realmente importa. Mas eu quero te contar toda essa história que é incrível e eu tenho certeza que ela vai te fazer abrir um pouquinho os olhos, ver as coisas de uma outra forma, de uma forma mais positiva, mais confiante e com fé, acima de tudo. Mas antes de tudo isso, eu já quero te convidar a se inscrever no canal. Por favor, se você não é inscrito, se inscreva aí. Dá o seu joinha pra mim no vídeo, não dói, não custa nada. Sabe esse joinha que tem aqui embaixo do vídeo? Só dá um cliquezinho nele. Simples assim. Não vai levar nem um segundo. E vai me ajudar muito, pode ter certeza. Deixa aqui também seu comentário, a sua opinião, o que você tá achando dos vídeos, o que você acha dessas histórias que eu conto. Isso é muito importante para me ajudar a ter um direcionamento nos conteúdos e também para ajudar o meu canal a crescer. Que quanto mais curtidas os vídeos têm, quanto mais comentários, mais o YouTube entende que ele é um conteúdo legal e aí ele vai entregando para mais pessoas. Certo? Mais uma vez eu conto com vocês e desde já, muito obrigada a todos. E bora para essa história incrível. Bom, eu vou ler algumas partes da Bíblia para vocês e depois eu vou explicar tudo direitinho. Ó, eu quero ler primeiro, tá lá em Êxodo. Se você quiser também pegar a sua Bíblia e acompanhar, vai ser maravilhoso. Então vamos lá. Primeiro tá em Êxodo, capítulo 1, versículo do 6 ao 14, que diz assim: Mais tarde, José e todos os seus irmãos morreram, e também todos os outros daquela geração. Mas os descendentes de Jacó, os israelitas, tiveram muitos filhos e aumentaram tanto que se tornaram poderosos. E eles se espalharam por todo o Egito. Depois o Egito teve um novo rei que não sabia nada a respeito de José, e ele disse ao seu povo: Vejam, o povo de Israel é forte e está aumentando mais depressa do que nós. Em caso de guerra, eles poderiam se unir com os nossos inimigos, lutariam contra nós e sairiam do país. Precisamos achar um jeito de não deixar que eles se tornem ainda mais numerosos. Por isso, os egípcios puseram feitores para maltratar os israelitas com trabalhos pesados. E assim os israelitas construíram as cidades de Pitom e Ramessés, onde o rei do Egito guardava as colheitas de cereais. Porém, quanto mais os egípcios maltratavam os israelitas, tanto mais eles aumentavam. Os egípcios ficaram com medo deles e os tornaram escravos, tratando-os com brutalidade. Fizeram com que a vida deles se tornasse amarga, obrigando-os a fazer trabalhos pesados na fabricação de tijolos, nas construções e nas plantações. Em todos os serviços que os israelitas faziam, eles eram tratados com crueldade. Aí a segunda parte que eu quero ler para vocês está em Êxodo também, capítulo 3, versículo do 16 ao 17, que diz assim: Depois Deus disse, aqui Deus estava dizendo a Moisés: Vá, reúna os líderes do povo de Israel e diga que eu, o Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, apareci a você e ordenei que lhe dissesse: Tenho visto a situação e sei que os egípcios estão fazendo com vocês. Eu resolvi tirá-los do Egito, onde estão sendo maltratados, e vou levá-los para uma terra boa e rica,
a terra dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos perizeus, dos heveus e dos jebuseus. Então, nessa primeira parte fala, né, do povo de Israel que estava vivendo como escravo no Egito, sendo maltratado, sendo forçado a fazer serviços pesados, sendo tratados com muita crueldade, vivendo de migalhas. Mas Deus ele tinha uma aliança com Abraão, Isaque e Jacó. E Deus preparou uma terra fértil, uma terra que manava leite e mel, uma terra muito rica. E aí Deus preparou Moisés para ser o líder, né, dessa saída do povo de Israel para a terra prometida. Mas essa saída não foi tão simples assim. O rei do Egito não queria libertar os escravos dele, né? Lógico que não. E aí foi uma grande luta ali de Deus, né? Depois de muitas pragas, depois de muita coisa ali, né, que aconteceu com os egípcios. Aí chegou uma hora que o rei não aguentou mais e expulsou os israelitas de lá e falou: vão embora. E aí, né, todo o povo de Israel foi expulso do Egito e seguiram, né, pelo deserto para a terra prometida, né, conduzidos por Moisés. E aí, eis que começam os perrengues da viagem e a reclamação do povo. Aí o povo começou a reclamar que tava com fome, o povo começou a reclamar que tava com sede, que tava com frio, que tava com calor, que tava com isso, que tava com aquilo. E Deus ele ia providenciando tudo. Durante o dia ia uma nuvem cobrindo eles, fazendo sombra. À noite vinha um fogo para aquecer eles, para iluminar o caminho. Quando eles estavam com sede, Deus instruiu Moisés a ir até uma rocha, bater na rocha, e daquela rocha começou a sair água. Para eles comerem, Deus mandava um maná todos os dias para eles comerem, para eles se fartarem. Enfim, Deus ia providenciando tudo. E mesmo assim, eles reclamavam pra caramba, reclamavam de tudo. Qualquer coisinha, eles já estavam querendo desistir, falavam que era melhor ter ficado no Egito. Enfim, aquele blá 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 todo, e que a gente vive até hoje. Deus ele tem promessas incríveis para nossa vida, mas muita gente não está disposto a passar pelos desertos, né, que precisa, a enfrentar as lutas, a se preparar para receber tudo isso. Quantas e quantas pessoas ainda na primeira tropeção já quer desistir de tudo, quer jogar tudo pro alto, e às vezes é só aquele detalhezinho que você precisava ultrapassar para realizar o teu sonho, para realizar o teu objetivo. E as pessoas se acomodam e se contentam em viver de migalhas, sendo que tem uma promessa incrível, linda na vida, né, esperando por eles. Mas nada vem de graça, né, gente? A gente tem que fazer a nossa parte. Deus, ele tem uma promessa para a vida de cada um. Mas a gente precisa dar o primeiro passo, a gente precisa acreditar nessa promessa, a gente precisa acreditar que Deus, ele vai prover tudo que a gente precisa. Se nesse momento eu tô com uma dificuldade financeira, eu tô passando por um momento muito difícil, é um momento e isso vai passar. Mas eu preciso fazer a minha parte para ultrapassar essa barreira. O que eu tô fazendo de errado? O que eu preciso fazer para melhorar isso? Para onde que eu preciso olhar? O que eu preciso fazer? O que eu preciso mudar? O que eu tenho que aprender com isso? E aí é que muita gente só fica olhando para o problema. Fala, ai, tô sem dinheiro, tô sem dinheiro, tô sem dinheiro. E reclama daquilo toda hora. E quanto mais a gente reclama, mais a gente atrai aquilo. Porque quando a gente reclama, você está clamando 2 vezes por aquilo. Então, assim, por mais que seja difícil, né? É muito natural da gente, né? Às vezes reclamar de alguma coisa. Ah, porque eu tô com dor. Ah, porque eu tô sem dinheiro. Ah, porque eu tô isso. Ah, porque eu tô aquilo. A gente é cheio dos ai, 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 né? Qualquer coisa é ai. Qualquer coisa é motivo para reclamar. Se tá frio, reclama. Se tá calor, reclama. Enfim, o ser humano é difícil. Mas a gente pode sim mudar essa mentalidade, trabalhar a nossa mente para a hora que eu for pensar em falar alguma coisa, opa, isso não. Não, vamos mudar o foco, vamos olhar para o que precisa. Vamos parar de olhar para isso daqui que tá negativo, que não vai me ajudar em nada, e vamos buscar a solução. E com o povo de Israel foi assim, um percurso que levaria alguns dias. Eles levaram 40 anos. Por quê? Porque eles estavam ali naquela murmuração, naquela reclamação. Eles não estavam confiando na palavra de Deus. Deus estava ali provendo tudo na vida deles, não deixava faltar nada, estava ali protegendo, estava cuidando. E mesmo assim, eles ainda queriam voltar a ser escravos, a viver aquela vida de migalha, sendo maltratados,
do que passar por aquele deserto e ir para a terra prometida, uma terra rica, uma terra fértil, que manava leite e mel. Então, olha só o quanto é sério a nossa murmuração, a nossa reclamação, o quanto a gente às vezes não se dá conta disso. E a gente atrasa toda uma vida, você vive anos vivendo em escassez, vivendo uma vida que parece que não faz sentido. Por quê? Porque você não está confiando naquilo que Deus tem para você. Que você não está confiando na provisão de Deus para te fazer chegar lá, para te dar a vitória, que é certa, é sua. Quando Deus promete, Ele cumpre. Deus não é homem para que minta. Bom, e agora eu quero ler para vocês uma segunda parte que está em Números, capítulo 13, versículo do 25 ao 33, que diz assim: Depois de espionarem a terra 40 dias, eles voltaram a Cádiz, no deserto de Parã, onde estavam Moisés, Arão e todo o povo de Israel. E contaram a eles e a todo o povo que tinham visto e mostraram os frutos que haviam trazido da terra. Eles disseram a Moisés: Nós fomos até a terra onde você nos enviou. De fato, ela é boa e rica, como se pode ver por estas frutas. Aqui eu vou dar uma pausa. Um pouquinho antes aqui fala que eles pegaram um cacho de uva que tiveram que carregar em 2 homens. Você imagina o quanto essa terra era fértil. Bom, continuando. Mas os que moram lá são fortes e as cidades são muito grandes e têm muralhas. Além disso, vimos ali os descendentes dos gigantes. Os amalequitas moram na região sul da terra. Os heteus, os jebuseus e os amorreus moram nas montanhas. Os cananeus vivem perto do mar Mediterrâneo e na beira do rio Jordão. Vamos atacar agora e conquistar a terra deles. Nós somos fortes e vamos conseguir isso. Porém, os outros que tinham ido com ele disseram: não podemos atacar aquela gente, pois é mais forte do que nós. Assim, espalharam notícias falsas entre os israelitas a respeito da terra que haviam espionado. Bendita fake news, né? Já tinha desde aquela época. Eles disseram: aquela terra não produz o suficiente nem para alimentar os seus moradores. E os homens que vimos lá são muito altos. Também vimos ali gigantes, os descendentes de Anak. Perto deles, nós nos sentíamos tão pequenos como gafanhotos, e para eles, também parecíamos gafanhotos. Bom, aqui eu vou dar mais uma pausa na leitura para explicar essa parte. Moisés ele tinha escolhido alguns homens para espionarem a terra prometida. Eles foram e ficaram lá por 40 dias. E aí, quando eles voltaram, veio aqueles que falaram: não, essa terra é muito boa mesmo, é uma terra rica, é fértil. Olha o tamanho das frutas, né, que nós trouxemos. Só um cacho de uva precisou de 2 homens para carregar. E não, porque nós vamos vencer aqueles gigantes e tal, nós vamos lutar. E já aqueles outros, que como eles mesmos disseram, né, que se sentiram como gafanhotos, se sentiram pequenos diante daqueles homens, aí saíram até espalhando notícias falsas no meio do povo, falando que aquela terra não era tão fértil assim, que mal dava para alimentar o povo que morava lá, e que o povo de lá era muito forte, que era gigante, enfim. E aí isso causou uma confusão no meio do povo, o povo se revoltou. E aqui a gente vê, né, o quanto às vezes as pessoas acreditam muito mais numa notícia falsa, no lado negativo da coisa, que eles deram muito mais ouvidos àqueles bananas que inventaram aquela história que a terra não era fértil, que não era nada daquilo que o outro grupo tinha falado. E eles deram muito mais voz a isso, se revoltaram e não acreditaram na verdade, mesmo vendo aquela fruta gigantesca. Mesmo tendo uma prova de que era real, que era muito bom, eles preferiram acreditar no lado ruim, na coisa negativa, numa mentira. E aí, continuando a leitura, ainda em Números, capítulo 14, versículo do 20 a 25. O Senhor Deus disse: já que você pediu, eu perdoo. Mas pela minha vida e pela minha presença gloriosa que enche toda a terra, juro que nenhum desses homens viverá para entrar naquela terra. Eles viram a minha glória e os milagres que eu fiz no Egito e no deserto. No entanto,
10 vezes puseram à prova a minha paciência e não quiseram me obedecer. Eles nunca entrarão na terra que jurei aos seus antepassados. Nenhum daqueles que me abandonaram verá aquela terra. Mas o meu servo Caleb tem um espírito diferente e sempre tem sido fiel a mim. Por isso, eu farei com que ele entre na terra que espionou, e os seus descendentes vão possuir aquela terra. Bom, depois desse rebuliço todo, né, Deus ficou irado com o povo de Israel. E aí Moisés foi lá e orou e fez tudo, né, pelo povo, para que Deus perdoasse. E pela fé de Moisés, pela atitude de Moisés, por tudo que ele fazia, pela confiança que ele tinha, Deus perdoou o povo de Israel. Porém, ele disse que aquele povo não entraria na terra prometida, porque depois de tantos livramentos, de todos os milagres que Deus tinha feito, de tudo que Deus tinha provido na vida deles, eles ainda continuaram duvidando e continuaram pondo Deus à prova o tempo todo e reclamando e murmurando de tudo aquilo. Já Caleb tinha um espírito diferente. Caleb foi fiel a Deus, Caleb confiava em Deus, e por tudo isso, ele e os descendentes dele iriam entrar naquela terra e viver nela. Bom, é claro que essa história ela ainda vai bem mais longe, mas eu vou parar por aqui hoje. E é para reforçar, né, tudo isso, reforçar o quanto a gente precisa ser fiel a Deus, o quanto a gente precisa acreditar nas promessas de Deus e fazer a nossa parte. Sempre fazer a nossa parte, porque não adianta a gente ficar orando, a gente ficar clamando e de braços cruzados, porque a oração ela é o orar mais o agir. Então a gente precisa da união dessas duas coisas para fazer a vida acontecer. É a gente que tem que arregaçar as mangas e ir de encontro ao sucesso, não ficar esperando tudo de mão beijada, não ficar reclamando de tudo. Se você tem um sonho, lute por ele, não desista no meio do caminho. Eu sei que às vezes cansa, eu sei que às vezes a luta tá doendo, tá difícil, você não vê uma saída naquele momento, mas aguenta firme. Se Deus tá te pedindo para continuar, é porque Ele vai providenciar, é porque Ele tá te preparando, é porque Ele vai te dar a vitória. Então, creia e continue fazendo a sua parte da melhor forma possível. Não duvide de Deus, não duvide do poder que Ele tem, não duvide dos milagres dele, sabe? Sempre que você for tomar uma decisão, fazer qualquer coisa, pede o direcionamento de Deus, porque o nosso coração ele é enganoso também. A gente toma atitudes de acordo com as nossas emoções, e aí pela empolgação, pelo calor do momento, a gente não para pensar se é essa a vontade de Deus. E aí é que a gente às vezes acaba enfiando os pés pelas mãos, né? Então sempre peça o direcionamento de Deus, sempre que você for tomar uma decisão importante, peça o direcionamento de Deus, se conecta com Ele, faz a sua oração. Ele vai te mostrar o caminho, pode ter certeza. Esteja sempre atento, porque Deus ele fala com a gente das mais variadas formas. Às vezes através de uma conversa que a gente ouve, de um pedacinho de uma música, de alguma coisa que você lê, de um sonho, enfim. Deus ele tá a todo tempo falando com a gente. Mas a gente precisa estar conectado com Ele para ouvir todas essas respostas, todas as mensagens. E você vai saber, você vai ter a certeza que é Ele falando com você. Bom, então é isso, gente. Tenta parar de reclamar, de ficar olhando pro lado negativo das coisas, de ficar focando ali nos problemas. Muda a direção do seu olhar, muda a direção do seu foco. E eu duvido que você não vai se sentir mais leve, mais confiante, menos ansioso, mais preparado, mais fortalecido na fé e pronto para viver todas as promessas de Deus. Certo, meus amores? Se você gostou desse vídeo, deixa o seu joinha aí pra mim, por favor, não esquece, compartilha, manda aí pros seus amigos, pra sua família. Bora fazer o bem, bora espalhar essas mensagens de Deus pras pessoas e me ajudar a plantar essas sementinhas aí para que vidas sejam transformadas, para que as pessoas tenham uma mente mais aberta para aquilo que realmente importa, para que os nossos olhos sejam sempre direcionados para o caminho de Deus, que é o caminho que vai nos levar para a salvação. Certo? Super beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo!